Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 6 do livro Já Entendi, Como Aprender Mais e Melhor Estudando Sozinho, da Gleides Mariotto. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 6. O universo do estudante. Estratégia e execução. O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano. Isaac Newton. Em sua programação de estudos, pense num objetivo como se fosse um alvo que pretende alcançar. Mas, além de saber onde se quer chegar, é importante saber qual é o caminho a ser percorrido. Tenha bem definido seu alvo e também os caminhos que vão ajudá-lo a alcançar a sua meta. Faça um levantamento de todo o conteúdo de que precisa estudar e deixe em local visível. Tenha em uma lista o que terá que estudar em um determinado período de tempo e adicione datas para cumprir as etapas. Não deixe de colocar um espaço em cada item para ter a satisfação de fazer um grande X em cima de cada meta alcançada ao eliminar cada uma das etapas. Isso ajuda também a entender se seu cronograma está funcionando. O que é meta? No dicionário, meta significa algo que se quer atingir, conquistar ou realizar. Objetivo, alvo. Organize seu local de estudos com todo o material necessário, como livros, textos, apostilas, papéis, canetas, lápis, etc. Além de tudo o que precisar, como água, lenço, umas bolachinhas e bala para que não seja necessário levantar durante o período estipulado. Assim, você evitará perder tempo e concentração. Sempre que possível, converse com alguém sobre o que você está estudando para tirar dúvidas, aprofundar a matéria e revisá-la enquanto discute. Diversos vídeos no YouTube sobre os assuntos mais diferenciados possíveis também estão disponíveis para você tirar dúvidas e mudar um pouco sua estratégia de estudos. É importante variar as ferramentas de estudos. Evite fazer somente leitura o tempo inteiro, assim como somente fazer exercícios ou ouvir palestras de forma continuada. Utilize toda a tecnologia que puder para incrementar seu estudo. Vídeos, MP3, internet, computadores, tablet, cursos online. Dica: pesquisas mostram que o lado esquerdo do cérebro trabalha com a lógica, enquanto o direito é criativo. Essa diferença pode interferir diretamente na sua memória. Para uma melhor capacidade de memorização, procure estimular os dois lados do seu cérebro. Para isso, associe números que ativam o lado esquerdo com imagens e cores que ativam o lado direito. O silêncio é outro fator muito importante em sua rotina de estudos. Avise as pessoas de sua casa que você vai estudar e, portanto, não quer ser incomodado. Lembre-se que estamos falando de uma rotina organizada de estudos, então você deverá estudar mais ou menos no mesmo horário. Assim, as pessoas da casa não deverão se espantar caso você peça silêncio. Dica: pessoas com maior curiosidade intelectual possuem uma quantidade menor de cortisol, o hormônio do estresse. Estabelecendo metas. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Walt Disney. Programar-se é uma das formas mais eficazes de conseguir o que se quer, assim como tudo na vida. Nos estudos, é necessário ter um método de programação. Programar-se quer dizer ter metas e criar um plano com estratégias para alcançá-las. A seguir, quero sugerir alguns passos para você se organizar e alcançar seus objetivos. Esses passos são muito parecidos com os passos do cronograma de que já falei anteriormente, mas perceba que o conteúdo é diferente e este se relaciona com um panorama mais amplo de sua programação. 1.
Eu aconselho que você, inicialmente, coloque seus objetivos no papel, assim como uma trilha para o sucesso. 2. Coloque prazos para cada etapa do caminho e vá riscando as fases conforme as for alcançando. 3. Essa trilha deve ficar num lugar visível para que você mentalmente e fisicamente possa acompanhar sua evolução. 4. Por fim, avalie seu progresso para poder se aprimorar durante o caminho ou altere sua estratégia se for necessário. É fundamental ter clareza a respeito das metas, pois de outra forma você estará desperdiçando seu tempo. Ao estabelecê-las, divida-as em prazos de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Quanto às metas de longo prazo, saiba que elas devem ser poucas ou até mesmo únicas. Coloque em seu cronograma a previsão de em quanto tempo você pretende atingi-las. As metas de médio prazo são fragmentos de sua meta principal, que são divididos para que você alcance seu objetivo de longo prazo. Portanto, as metas de médio prazo serão mais numerosas que as de longo prazo. Por fim, para estabelecer metas de curto prazo, você deve entender que elas são bem numerosas e devem ser alcançadas mais rapidamente. Minha sugestão, que é a mesma que sempre funcionou comigo, é escolher pequenos presentes para cada meta alcançada e uma grande bonificação quando alcançar a meta maior, que normalmente é de longo prazo. Esse presente não precisa ser algo caro, mas pode ser um sorvete, um chocolate, uma sessão de massagem ou uma camiseta, que servirão como símbolos de seu sucesso e o ajudarão a enfrentar com alguma qualidade seu caminho de estudos. Para finalizar esse capítulo, mais um conselho: faça de sua rotina de estudos uma atividade importante e não urgente, pois o que é urgente é feito de qualquer jeito. A rapidez apenas para cumprir prazos. O ideal é estudar pouco, mas estude sempre e com qualidade. Isso sim é dar importância aos estudos. As conquistas dependem 50% de inspiração, criatividade e sonhos, e 50% de disciplina, trabalho árduo e determinação. São duas pernas que devem caminhar juntas. Augusto Cury. Estudiosos da psicologia da educação dizem que após 1 hora de leitura, você esquece 50% do que estudou. Depois de 9 horas, você esquece mais 8%. E após 1 mês, você esquecerá mais 7% de tudo o que estudou. Eu acredito que esses números são um pouco exagerados, mas não tenho dúvidas de que realmente esquecemos muito do que estudamos. Portanto, dentro de sua organização, é fundamental fazer revisões diárias, mensais e semestrais de todo o conteúdo estudado. Dica: não existe nenhuma fórmula mágica que sirva para todos os estudantes com dificuldades de aprendizagem. Porém, existe uma solução para cada pessoa. O segredo está em exercitar o cérebro a tal ponto de conseguir utilizar cada área para a função mais apropriada. Quando isso ocorre, é possível encontrar um caminho viável e o processo de aprendizagem se dá com maior rapidez. Em meus estudos, normalmente, faço resumos e mapas mentais de toda a matéria que leio. Para relembrar esses conteúdos, releio os resumos, revejo os mapas mentais e, muitas vezes, reescrevo aquilo que já fiz diversas vezes. É uma forma eficiente de conseguir fixar na memória de longo prazo os conteúdos necessários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. C.S. Lewis. Atenção nos estudos e somente neles. Preferencialmente, não estude assistindo à TV, pois a todo o tempo passa alguma coisa diferente ou divertida e é certo que você irá se distrair, perdendo tempo e concentração. Deixe o telefone no silencioso enquanto estiver estudando. Coloque ao lado e não fique olhando para ele a toda hora.
esperando mensagens ou navegando na internet. Evite distrações. Enquanto estiver estudando, tenha foco. Concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Grambel. O ideal é que você faça pausas de tempos em tempos. Assim você atualiza as informações. Além de tornar os momentos de estudos mais agradáveis, certamente eles ficarão mais produtivos com essas atitudes. É evidente que hoje em dia poucas pessoas usam apenas livros e cadernos para estudar. Usamos e abusamos da tecnologia, mas precisamos tomar bastante cuidado para que o feitiço não se vire contra o feiticeiro. Elimine todas as possibilidades de distração. Dica: não pare seus estudos para verificar a página da rede social. Cada momento de distração interfere absolutamente no rendimento dos estudos. Música. Alguns estudantes gostam de estudar ouvindo música, principalmente os mais jovens. Entretanto, alguns tipos de música são perfeitos para a diversão, mas não são apropriados para a concentração, como rock, samba, techno, funk, etc. Essas melodias causam uma espécie de desordem na frequência cerebral, prejudicando a absorção dos conteúdos que estão sendo estudados. Nosso cérebro parece ser uma esponja para a música, absorve todos os estímulos musicais e, como uma esponja na água, é transformado, amoldado por ela. Portanto, dependendo da música escutada, o cérebro, mais precisamente as partículas de água nele existentes, toma diferentes formas, umas prejudiciais ao aprendizado, outras, no entanto, facilitadoras da captação da nova informação recebida, explica a doutora Cecília Cavazzani, autora do livro Preparando-se para Concursos Públicos e para o Exame da OAB. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Arthur Schopenhauer. O ideal, segundo os pesquisadores, é que durante os estudos o cérebro esteja em estado alfa, ou seja, no estado em que opere entre as faixas de 8 a 12 ciclos por segundo. E esse estado pode ser alcançado por meio da música barroca e da música clássica. Estudiosos defendem ainda a tese de que esse ritmo musical mantém o cérebro livre de estresse e harmoniza com o restante do corpo. Mas atenção! Ouça a música em volume muito baixo para que o som entre em seu cérebro, mas não interfira em seu raciocínio. O seu local de estudo. Quem quiser boa colheita, a melhor receita é ser bom plantador. Rubinho do Vale. O ideal é que você estude sempre no mesmo lugar. Essa atitude o ajudará por dois motivos principais. Primeiro, você não desperdiçará seu tempo procurando um lugar novo a cada dia. Segundo, todos os seus livros, apostilas, canetas e anotações estarão lá no mesmo lugar diariamente para lembrá-lo de seu compromisso. Portanto, mantenha organizado seu local de estudo. Isso evitará desperdício de tempo e as distrações. A organização tem dois momentos: a organização do espaço e a organização do conteúdo a ser estudado. Seu lugar de estudos deve ser um espaço tranquilo e bem iluminado, de preferência com luz natural, onde não haja muito trânsito nem muita gente passando. Dica: procure estar tranquilo durante suas sessões de estudos. Relações problemáticas fazem o cérebro consumir glicose em vez de usá-la para o processo de aprendizagem. Dentro de sua organização, o seu material de estudo deve seguir o mesmo padrão, reunido no mesmo local. Se você estuda em seu computador, deixe uma aba com um dicionário de língua portuguesa sempre aberta. Se você estuda apenas com livros e apostilas, tenha um bom dicionário de português sempre à mão.
Saber como se escreve e como se fala corretamente são atitudes que sempre podem ser aperfeiçoadas. Além disso, vez por outra, você irá se deparar com palavras desconhecidas ou conceitos sobre os quais não tem muita segurança. Se estiver estudando alguma área específica, como medicina, direito, filosofia ou engenharia, por exemplo, consulte também dicionários técnicos. Por fim, em sua organização, não deixe de ter materiais de anotação, caderno, folhas, papéis, canetas, agendas e uma cópia de seu cronograma. Quando eu estudei para o mestrado, usei um recurso que me ajudou muito na época. Eu escrevia todos os resumos à mão, naquelas folhas de fichário, e para cada assunto mudava o formato das folhas. Isso era legal, porque eu sentia que a cada novo tipo de folha eu tomava novo fôlego, renovava o visual, como se estivesse começando um caderno novo. Não sei se para você funcionaria, mas para mim era mágico. Quando não somos capazes de mudar uma situação, nos deparamos diante do desafio de mudar a nós mesmos. Viktor Frankl. Dica: muitos estudantes são prejudicados sem nem ao menos saber o porquê. Todos nós sentimos um desconforto terrível com o tédio e a maioria nem se dá conta. Práticas escolares ortodoxas oferecem um ambiente tedioso, o que diminui o interesse e, logo, a aprendizagem. Cuidados com o corpo. Ao falar sobre bem-estar, vale falar também da importância do bem-estar emocional. É praticamente impossível se concentrar em algo e ter bons resultados em atividades mentais se as emoções estiverem descontroladas. Depois de alimentar sua mente com o conteúdo necessário e sentimentos positivos, lembre-se também de alimentar adequadamente o seu corpo. Da mesma forma que você não deve perder tempo enquanto deveria estar estudando, também evite ingerir comidas que não sejam saudáveis durante a preparação para provas e concursos. Alimente-se de forma saudável, com alimentos ricos em carboidratos e fibras, como frutas, sucos, pães e biscoitos integrais. Aliás, essa é uma dica que deveria virar regra para todos os dias e não somente durante o período de estudos. A desidratação pode acontecer muito antes de começarmos a sentir sede. Na verdade, quando sentimos sede, podemos estar em grau de desidratação leve ou moderada, e nesse estado, o funcionamento cognitivo diminui consideravelmente. Então, beba muita água. O cérebro funciona melhor quando o corpo está bem hidratado. Além da hidratação, esteja atento para não sobrecarregar seu cérebro. Algumas vezes estamos cansados e percebemos que é hora de parar, mas em outra, não percebemos que passamos dos limites e continuamos forçando a mente. Fique atento também se sentir dores de cabeça ou tontura ao ler. Antes das provas, é bom falar sobre o conteúdo para melhorar o desempenho da memória. Uma boa estratégia para isso é conversar consigo mesmo por mais ou menos 10 minutos antes das provas. Por exemplo, faça perguntas para complementar os estudos. Você pode elaborar as questões e responder, e depois corrigir, ou até pedir ajuda para a família, os colegas e professores. Quando outra pessoa corrige e avalia o seu trabalho, o resultado é melhor, pois o outro pode nos ajudar com sugestões e dicas. Entretanto, nem sempre encontramos alguém habilitado a isso, e neste caso, você terá que resolver as questões sozinho. Uma dica é elaborar provas para você mesmo, mas ao elaborá-las, capriche nas questões. Não se limite às dificuldades usuais da escola. Faça questões difíceis para desafiar sua própria capacidade e estimular mais vivamente a memória. A gesticulação pode desempenhar um papel muito importante no aprendizado, pois é uma maneira alternativa
para incorporar as novas ideias que foram ensinadas. Mova suas mãos enquanto recita as matérias e tenha um gesto específico para cada uma delas. Essa estratégia colabora para você utilizar os seus sentidos de forma sábia na hora de estudar, acentuando a fixação do conteúdo. A colheita é comum, mas o capinar é individual. Guimarães Rosa. Recite o conteúdo em voz alta, em frente a um espelho ou sozinho em um quarto. Não se sinta constrangido ou com medo de parecer maluco. O importante é que, com a repetição em voz alta, você conseguirá fixar o conteúdo de forma mais efetiva. A autoconfiança é outro elemento importante para o sucesso em todas as áreas da vida, principalmente tratando-se dos estudos. Se você acredita em desejos e amuletos, fique atento para esta dica. Recorra a alguma superstição ou mesmo apegue-se à fé ou a algum amuleto de sorte. Sinta-se à vontade para que a espiritualidade fortaleça sua autoconfiança. Ajuda muito no momento de provas e testes. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Dica: sabemos que em situações de estresse, as células não se comunicam bem. Não é possível estar desconfortável e conseguir fixar um conteúdo. Além de situações estressantes que atrapalham a aprendizagem, existem ainda os problemas físicos, como iluminação ruim do ambiente, excesso de calor ou ruídos. Ergonomia. Os ambientes desconfortáveis causam estresse à mente e ao organismo e não favorecem o funcionamento cerebral, além de diminuir a produtividade e aumentar o cansaço. Cuidar do corpo envolve não apenas uma, mas diversas atitudes para que a resposta aos cuidados seja proveitosa. Além do sono e da boa alimentação, atente para a sua postura. O posicionamento correto do corpo facilita a circulação sanguínea e evita o formigamento das partes mais exigidas, como os braços e as pernas. Jamais estude na cama, no sofá ou no chão. Estude apenas sentado em uma cadeira e adequadamente. Sentar adequadamente significa encostar as costas no apoio da cadeira com o quadril sobre os isquios. As costas eretas facilitam a respiração e evitam a sonolência exagerada. Outro cuidado é descruzar as pernas, apoiando os pés no chão, para que suas pernas descansem enquanto você estuda. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Roger Grofett. Colocando as mãos e os braços sobre os apoios da cadeira ou sobre a mesa, caso você use o computador, também poupará suas articulações e evitará músculos tensos. Jamais estude inclinado sobre a mesa, apoiando a cabeça em uma das mãos ou sobre os braços. O pescoço é uma área do corpo muito exigida durante o período prolongado de estudos. Por esse motivo, veja qual é a melhor posição para não sobrecarregá-lo. Por exemplo, use um apoio de livros como um porta-bíblia ou algo parecido. Ou ainda, levante a posição do monitor ou do notebook, inserindo alguns livros grossos embaixo dele para ficar em posição confortável. Verifique também a temperatura ambiente, pois lugares muito quentes ou frios causam desconforto, contribuindo para a falta de concentração. A temperatura ideal deve variar entre 15 graus e 25 graus. Adotar uma postura adequada, com as costas retas e apoiadas, braços flexionados ao lado do corpo em uma cadeira adequada, com os 2 pés apoiados no chão e uma mesa na altura em que você não precise se curvar ou erguer o queixo para enxergar o livro ou o computador, são características ergonômicas mínimas para trazer conforto ao estudar. Segue teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas. O resto é sombra de árvores alheias.
Fernando Pessoa. Exercícios compensatórios. Pessoas que passam muitas horas na mesma posição, mesmo que seja uma posição ergonomicamente correta, precisam fazer exercícios compensatórios e de alongamento. Eles devem ser feitos no intervalo dos estudos e também no final do dia. Não esqueça que, além dos exercícios indicados a seguir, uma caminhada ao ar livre ou mesmo de bicicleta é fundamental para restabelecer as energias. Durante os intervalos, faça exercícios de compensação de forma geral, mesmo sentado em sua cadeira. Repita cada movimento entre 3 e 5 vezes. No final do dia de estudos, faça uma sessão de exercícios de compensação completa. Inicie pela parte superior do corpo, dando atenção ao pescoço. Vire a cabeça para os dois lados, como se fosse encostá-la nos ombros. Depois, flexione-a, encostando o queixo no peito e depois jogando a cabeça para trás. Por fim, gire a cabeça para ambos os lados. Repita esses movimentos vagarosamente entre 3 e 5 vezes. Se você pode sonhar, você pode fazer. Walt Disney. Continue com os exercícios para as costas e articulações e depois dê atenção às suas mãos. Por fim, alongue as costas, quadris, pernas e pés. Lembre-se, não há mágica para ser bem-sucedido nos estudos. O que existe é técnica. E técnica é o conjunto de procedimentos em prol de um resultado. Você tem visto neste livro que a técnica completa para estudar bem envolve desde a leitura até a atitude corporal, passando por inúmeros detalhes. Por fim, precisamos pensar numa parte do corpo muitas vezes esquecida em meio a tantos excessos vivenciados, os olhos. Uma dica para a boa saúde ocular é muito simples. Seu único esforço será piscar. Pisque sempre que sentir necessidade, mas não deixe que isso seja muito espaçado, pois piscar lubrifica seus olhos e os relaxa. Se você sentir que eles estão ficando cansados, pisque várias vezes e mais demoradamente. Você pode, inclusive, ficar de olhos fechados por alguns instantes enquanto faz seus exercícios de compensação corporal. Se eles começarem a arder de forma contínua, verifique se há excesso ou falta de iluminação no seu ambiente de estudo. O problema pode ser esse e será facilmente resolvido com a adequação do ambiente. Entretanto, se você seguir todos esses passos e o desconforto persistir, procure um oftalmologista. Somente ele poderá indicar a melhor solução para o problema. Resumo. Dicas rápidas. 1. Não estude ouvindo música. Se você optar por música, que seja barroca ou clássica. 2. Elabore um cronograma com prazos e objetivos a serem alcançados. 3. Durma bem e alimente-se com qualidade. 4. Divida conteúdos maiores em fragmentos menores. 5. Faça pequenas pausas, estique as pernas, alongue as mãos e o pescoço. 6. Tome água em todos os intervalos. Lição do dia. Um passo de cada vez. Lembrando que passos alegres valem por 3. Autor desconhecido.